Salve, salve, nação! Nação, vamos embora com mais um vídeo aqui, né? E dessa vez vamos reagir aqui e analisar esse mês de Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli à beira de campo, né? Completa um mês de Flamengo com 9 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, né? O que você está achando desse mês de Jorge Sampaoli dirigindo o Flamengo? Quero saber a tua opinião. Será que já tá bom ou ainda pode melhorar muito mais Jorge Sampaoli no Flamengo, né? Balanço de um mês de Sampaoli no Flamengo. Vamos embora para mais vídeo. E ainda tem a contratação, né? A primeira contratação do Flamengo na era Sampaoli. O atacante canhoto Luiz Araújo, revelado pelo São Paulo, né? É o novo reforço do Flamengo. O Flamengo já até anunciou nas suas redes sociais, né? O jogador só chega ao Flamengo dia 1º de julho, né? Contrato válido de 1º de julho até final de 2027. Então vamos embora para mais um vídeo aí. Deixe seu like, eu quero saber a tua opinião sobre Sampaoli e essa contratação também. Vamos pro vídeo, créditos, a ESPN. Bora! Boa média. Gols sofridos, 12. Mas também tem uma média alta de gols sofridos, né? 1,33, está na 7ª rodada, o Campeonato Brasileiro, e agora encontra o Corinthians. E o Corinthians em uma crise muito grande. André Kfouri, a gente já consegue ver um Flamengo com a cara do Sampaoli? Já. E você acha que é um bom tempo para a gente começar a ver as mudanças no rubro-negro carioca? É pouco tempo. Pouco. A gente conversava antes do programa. Ele, Sampaoli, finalmente se sentiu confiante para mandar o Flamengo a campo com o sistema e os jogadores que ele escolheu para o primeiro jogo contra o Flamengo para fazer o trabalho no início do ano, ter feito pré-temporada, o calendário do futebol brasileiro permitir que a carga tática seja transmitida aos jogadores durante a pré-temporada, que não pode ter só 6, 7 dias. É uma coisa muito diferente do que é a realidade do futebol brasileiro. E no caso dele, ele está há 30 e quanto? 31, 32, alguma coisa assim, 30 e poucos dias no cargo, sem efetivamente conseguir trabalhar. Nesse período, o Flamengo, de fato, foi submetido a um internato do que é o futebol do Sampaoli, mas numa época em que você praticamente recupera jogadores, dali a 2 dias e meio, 3, você tem que jogar de novo. Tem gente machucada, o Pedro entra e sai do time, existem questões a ser resolvidas, num elenco que é profundo, que tem muita qualidade, qualquer treinador gostaria de trabalhar com o elenco do Flamengo, mas em relação a fazer o que ele quer, o que ele gosta, o que ele está acostumado a fazer nos seus times, a primeira vez foi nesse jogo dessa semana contra o Fluminense. E foi um jogo de imposição quase que completa do Flamengo. Sim. Imposição não traduzida no resultado final, é verdade. E numa série de mata-mata isso faz diferença. Você precisa confirmar essa superioridade em campo. Mas o Flamengo teve essa volúpia pela recuperação da bola praticamente no campo todo por um longo tempo que não tinha conseguido. E isso passa necessariamente pela situação física. E é aí que o trabalho efetivamente é feito. E não acontece tão rápido assim. Então, o fato dele ter tido confiança suficiente para fazer isso no jogo em que as coisas poderiam dar errado e a eliminatória poderia não se perdido, mas se desequilibrado a favor do Fluminense, mostra que ele está conseguindo. Ele está chegando a um nível de trabalho nesse curto período em que é possível ver o Flamengo jogando da maneira que ele entende que é a maneira certa. Zupa, no pós-jogo desse Fla-Flu, o Sampaoli, além de dizer que era isso que ele esperava desse Flamengo, ele disse que espera também que essa partida seja o ponto de virada para essa equipe, enfim, encaixar e o trabalho dele deslanchar. E ele enfrenta um Corinthians em casa no fim de semana, vindo nesse embalo desse bom jogo diante de um Fluminense que tem sido tão falado e a gente tem visto o futebol do Fluminense. Pode ser, de fato, essa virada do trabalho do Sampaoli? É a mesma discussão que a gente teve sobre o Inter. Aquele jogo com o Flamengo poderia ser o ponto de virada? Poderia, tinha potencial para ser. Foi? Claramente não foi. Agora, né? Então, assim, o jogo contra o Fluminense... E olha, a gente está falando de um 0-0, hein? 0-0. Só que o jogo foi tão bem jogado, com as suas nuances, com as suas variáveis, que mesmo sendo um 0-0,
É um jogo com potencial de ser ponto de virada. Vai ser? Não sei. Mas acho que existem 2 pontos interessantes nisso aí que você falou. O jogo contra o Fluminense era o mais difícil dos jogos para o Flamengo se impor como se impôs. Porque o Fluminense é o time que geralmente ele se impõe. Poucos times, ou quase nenhum time, se impõe diante do Fluminense a ponto de o Fluminense mudar o seu jeito de jogar. O Flamengo fez. Então, contra o adversário mais difícil, o Flamengo se impôs. E agora, o Flamengo vai enfrentar o adversário mais convidativo para você se impor nesse tipo de jogo, que é um Corinthians que só se defende e nem sempre o faz muito bem, que é um time que sofre gols todos os jogos e é um time que não ataca ninguém, que tem uma dificuldade gigante de se organizar ofensivamente contra um Flamengo que vai se impor. Então, o Flamengo já ganhou o jogo? É óbvio que não. Mas depois de se impor contra o mais difícil dos oponentes na atual fotografia da Série A, embora seja a Copa do Brasil, o Flamengo agora vai enfrentar o mais convidativo adversário para esse tipo de jogo. O Sampaoli, a tendência é que o Flamengo se monte, né? Se debruce em cima do Corinthians no jogo de domingo no Maracanã. Já falamos sobre Luiz Araújo, reforço do Flamengo que chega no meio do ano. E aí a gente tem o tweet oficial do clube informando que tem um acordo com o Luiz Araújo. Vamos falar sobre Vitor Pereira? Olha aí. De novo? Olha quem voltou. Olha ele, sim. É o dia da marmota. Olha, o Vitor Pereira, ele deu uma entrevista ao jornal Record de Portugal, falando, inclusive, sobre Flamengo e sobre Corinthians também. Olha o que ele diz sobre os trabalhos no Brasil. Passei do Corinthians para o Flamengo, um clube com 40 e tantos milhões de torcedores, outro clube com 50 e poucos milhões. É muito milhão junto, risos. Com algumas guerras também no meio e, sinceramente, não foi fácil. As guerras... Não conseguiu trabalhar no Flamengo e foi embora. E agora vai descansar um pouquinho até o próximo passo da carreira. André. E assim, independentemente de como a carreira dele vai prosseguir como treinador, tenho curiosidade de saber qual será o próximo trabalho dele, em qual país, em que tipo de clube, que prateleira ele vai retornar. Muito provavelmente vai ser no continente de onde ele veio, deve trabalhar na Europa, mas eu estou curioso para saber qual time vai contratá-lo. Qual o patamar de time? Exatamente. Assim? Com que elenco, com que tipo de elenco ele vai trabalhar. Tenho essa curiosidade, essa é uma questão de tempo. Daqui a pouco ele se recoloca aí. Não deve estar com pressa por esse tipo de declaração que a gente acabou de ver ao Record lá em Portugal. Agora, quando a carreira dele estiver próxima do fim, ele já estiver pensando em descansar mesmo, o período aqui no Brasil vai ser um período que vai gerar perguntas que as respostas ele não vai ter, especialmente o período no Flamengo. Então, independentemente do nível de sucesso que ele tenha até o fim da sua carreira como treinador, vai ter ali o ano de 2023, os meses que ele passou no Flamengo, a quantidade de jogos que ele perdeu, os troféus que ele disputou e não chegou perto de ganhar. E ninguém, nem ele, vão ter explicações para isso ter acontecido aqui. Vai ser uma situação, um período, um trecho da carreira dele muito difícil de explicar e certamente origem de sensações negativas, porque foi algo muito ruim mesmo, independentemente do que ele conseguiu antes ou conseguirá depois. Pois é, ele fala muito sobre o calendário brasileiro, né? Reclama muito disso. Então, ele vai falar muito disso ainda, viu, André Kfouri? Quando pensar em tudo que ele passou aqui no Brasil, com o Flamengo principalmente, porque no Corinthians a gente pode até analisar como um bom trabalho. É claro que ele vai se lembrar muito, que é muito difícil, vai se lembrar do calendário. E é tão difícil mesmo, porque o Abel também fala isso. Então, a gente não pode nem dizer que é uma desculpa. Foi desculpa do Vitor Pereira. É realmente muito difícil. Claro. Mas cada um dá seus pulos, cada um trabalha, dá seus pulos e resolve seus problemas da maneira que dá. Ele não conseguiu resolver. Vamos seguir falando aqui de Campeonato Brasileiro? Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? O Flamengo já anunciou a contratação do Luiz Araújo, né? Durante 4 temporadas e meia. Então, o jogador tem um contrato válido com o Flamengo a partir do dia 1º de julho, como vocês viram aí na tela, no React, até dezembro de 2027, né? Também teve a situação do primeiro mês de Jorge Sampaoli dirigindo o Flamengo, né? Então acho que essa última partida diante do Fluminense é a partida que todo torcedor quer que o Flamengo jogue, né? É óbvio que vai ter dias que não vai jogar bem, mas essa partida diante do Fluminense é um parâmetro das atuações que o Flamengo pode ter durante esse ano, né? Ou até melhor,
E ainda teve a situação do Vitor Pereira. O Vitor Pereira deu uma entrevista lá ao Jornal Record sobre a sua passagem no futebol brasileiro, né? E aqui eu trouxe o trecho da reportagem lá do Jornal Record de Portugal. Vamos dar uma olhada aqui, né? Vitor Pereira, após a experiência no Brasil, ainda estou a pagar um bocadinho a fatura. Até aí tudo bem, né? Acho que no Corinthians ele chegou a fazer um bom trabalho. Já no Flamengo... Ali... Aqui, essa parte aqui de baixo. A parte aqui é mais importante aí pra gente reagir. Aqui, ó. Passei do Corinthians para o Flamengo, um clube de 40 milhões de torcedores e outro com 50, que é o Flamengo, né? É muito milhão junto. Com algumas guerras também no meio. E sinceramente não foi fácil. Também descansei um pouco de um projeto para o outro. Ele disse que não descansou do projeto do Corinthians para o Flamengo e paguei um bocadinho a fatura, né? Aliás, ainda estou a pagar um bocadinho a fatura, assumiu. Outro ponto aqui do Vitor Pereira que ele disse, né? É muito desgastante porque são viagens constantes. São jogos um atrás do outro, né? De 3 em 3 dias. O campeonato é extremamente difícil. Antes de lá chegar, antes dele chegar no Brasil, ele não tinha noção, né? Ouvi dizer, mas não percebia. Mas é muito difícil e competitivo. É sair de 30 graus, que geralmente é a temperatura média aqui no Rio de Janeiro, né? Para 15 graus, geralmente que é lá no sul do país, né? Andar em viagens que são quase entre continentes. Porque o Brasil é um país continental, né? A equipe precisa jogar de uma forma completamente distinta e a obriga você técnico a que a própria equipe se adapte à forma do outro time jogar, né? Ou de outras equipes diferentes, né? É estar a acabar um jogo e me estarem a pedir convocatória. Ele tá dizendo que mal acaba um jogo, já na entrevista coletiva, já estão pedindo ele quais jogadores vão estar aptos a jogar no próximo jogo, né? Convocatória para o próximo jogo e quem vai viajar. E quem não vai viajar desabafou, né? Então aquilo. Essa situação do Vitor Pereira, né? Ele teve uma passagem trágica aqui, principalmente no Flamengo, no Corinthians foi até bem. Só que aquilo, ninguém quer saber mais de Vitor Pereira. Já foi, mas é sempre bom, né? A gente, pelo menos, dar uma olhada aí. O que é que o Vitor Pereira falou sobre a sua passagem no futebol brasileiro, né? Ele sabe, agora, na própria pele, que o futebol brasileiro é muito difícil. Principalmente pelas viagens, né? Viagem em calendário. Se fosse um calendário apertado e um país pequeno, beleza, mas o calendário é apertado e o país Brasil é um país gigantesco, né? Tranquilamente aqui, se eu não me engano, eu acho que, se eu não me engano, o estado de São Paulo é maior que Portugal, né, em relação à população. A extensão, eu não sei, mas população, o estado de São Paulo, se eu não me engano, é maior que o país Portugal, né? Então aquilo, o Vitor Pereira viveu na própria pele que não é fácil jogar o Campeonato Brasileiro, né? E o Abel JJ também se destacou muito aqui no futebol brasileiro, né? Já o Vitor Pereira, nem tanto. Mudando de assunto, indo pro Luiz Araújo. Novo reforço do Flamengo, primeiro reforço na era Sampaoli. O jogador vai chegar só dia 1º de julho, como eu já disse. É aquilo, eu não tenho propriedade para falar do jogador porque eu muito mal sei do jogador, né? Eu só assisti 2 partidas na época do São Paulo, quando ele estava no São Paulo ainda, antes de ele se transferir para a Europa, né? Então não tenho propriedade para falar. Eu também não assisti ele jogando fora do país, né? Principalmente no Lille, onde ele foi campeão francês, incrivelmente, aquela temporada surpreendente no Lille, temporada 2020-2021, e da Supercopa da França também. Depois ele meteu o pé para os Estados Unidos, né? E agora está em retorno para o Flamengo. Eles também comentaram sobre a situação do um mês de São Paulo. Um mês de São Paulo foi um mês muito bom. Muito bom. 4 jogos, 3 derrotas e 2 empates, né? Porque é muito bom, né? A gente vai sempre comparar São Paulo e Vitor Pereira. Não tem comparação, né? Mas aquilo, essa partida diante do Fluminense é um parâmetro de atuação que o Flamengo tem que ter em 2003 para poder conquistar títulos. A gente sabe que o elenco do Flamengo é multicampeão e tem todas as condições, sim, de conquistar novamente a Libertadores, uma Copa do Brasil e até um Brasileirão. Mas isso, o técnico tem que ter tempo para poder implementar. Está conseguindo aos poucos, está. Tem uma nítida melhora aí já no futebol apresentado pelo Flamengo.
Mas o São Paulo, ele praticamente não tem tempo para poder treinar. Então, é que o que ele tá conseguindo fazer na minha visão, no bate-papo ali, conseguir fazer essa equipe jogar, que tem todas as condições de jogar, né? Sinceramente. Mas eu quero saber a tua opinião sobre o Luiz Araújo, o novo reforço, e esse mês do Sampaoli. O El Louco. Desculpa, o El Louco é o Marcelo Bielsa. Então é isso aí, tamo junto. Deixa o seu like aí, o seu like ajuda demais. E vambora pra mais um vídeo aí. Não, encerrando mais um vídeo. Tamo junto.